a gente cai aqui numa questão que eu acho que para mim é mais complicado, que é a pressa de incorporar, né? Quando a gente começa a caminhada espiritual, quando a gente tem esse despertar espiritual, existe um despertar consciencial também, né? E quando isso inicia, dificilmente tem volta, tá? É como uma casca de ovo que se quebra, tá? Quando você inicia esse contato com a tua mediunidade, é como se você estivesse quebrando uma casca de ovo, né? Está sendo tocado pelo espiritual diretamente a partir daquele momento que essa casca se quebra, né? Infelizmente, algumas pessoas elas pensam impulsivamente sobre esse tema, sobre a mediunidade e o desenvolvimento, né? Então, na euforia do momento, essas pessoas elas querem receber, elas querem incorporar, elas querem porque querem também estar dentro de uma gira aonde começa o primeiro sintoma de pressa e o primeiro sintoma de complicação por causa dessa pressa, tá? Aí é um grande problema, a gente começa errado já com essa pressa toda para estar dentro de um terreiro, tá? Já quando essa pessoa está na assistência, a gente nota a mudança, né, com a pessoa, né, ao qual ela não pode sentir um arrepio, por exemplo, como eu falei no podcast, que ela já está lá passando mal, tá? E às vezes não é só a pessoa da assistência, às vezes os médiuns da corrente não pode sentir um arrepio que está passando mal, né? E quando é da assistência, vamos voltar para a assistência, eles acreditam muito que nesse caso, né, esse suposto passar mal, né? E normalmente eles acham que isso vai dar uma sugestão, né? Com o intuito de que o guia-chefe ou o dirigente faça algum convite, né? Aquele esperado convite, você precisa participar dos nossos trabalhos. Então, geralmente é assim que começa, essa intenção e essa vontade de passar mal, às vezes que parece que chega a virar uma vontade, né? Então, para aquele suposto convite de entrar para a corrente, né? Uma coisa que é muito notada e que quando esse chamamento vindo da espiritualidade, né, o médium ele sente automaticamente o peso da responsabilidade, né, e ele teme não corresponder, tá? Mas passando por esse estágio de descoberta, então nesse momento começa uma certa euforia também, né? Começa também a empolgação, começa a ansiedade, uma ansiedade muito grande, aliás, diga-se de passagem, né? Que começa a trabalhar, inclusive, teu físico, né? Porque o teu estômago, por exemplo, começa a borbulhar, não? E é gostoso de se ver essa situação no médium que está iniciando. Mas em alguns casos, infelizmente, para alguns médios, não vai passar de uma chuva de verão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque após entrar na corrente, o médium que quando já do uso das paramentas do terreiro, da roupa branca, né? O médium que já está lá dentro do terreiro, ele começa a observar a rotina da casa, os seus deveres, os seus direitos, pelo qual ele escolheu estar ali. Quando também tem toda a questão da escolha da casa correta, né? Se a casa for bem dirigida. Então ele vai observar que existe toda uma disciplina na parte de desenvolvimento mediúnico e ele vai começar a perceber que algumas entrelinhas, né, entre alguns não basta só colocar a roupa branca, não basta também ir para o terreiro só para incorporar, não basta lá só receber o teu guia, né? Porque não é tão fácil assim como o médium havia pensado, né? Em outras situações ele acaba saindo dali, inclusive frustrado, porque ele percebe que alguns médiums estão tendo mais facilidade de incorporar do que ele, e ele, pela sua vez, ele começa a ouvir conversas de bastidores, né, nos bastidores do terreiro, e a gente sabe que existe, né,
Aí, tipo, o fulano na terceira gira já estava incorporando preto velho, né? O ciclano na primeira gira já chegou incorporando caboclo, né? E ele já no terreiro, já tendo um tempo dentro da casa, ele só sentindo essas vibrações ali, ele começa a se comparar, se achando o pior dos piores dentro da corrente. E isso não pode acontecer. Isso é um fator que não pode acontecer. O trabalho mediúnico na Umbanda, ele não se limita apenas a incorporar o guia. Então, depois dessas observações, né, lá vem o tão famigerado, a tão famigerada pressa, né? E com ela vem também a frustração. O médium começa a perceber que não era tão simples assim começar e chegar lá e incorporar, e ele começa a questionar, por que eu não consigo incorporar? Né? Porque como eu falei lá no podcast, depois que ele notar que ele vai perceber, vai chegar um momento que ele vai perceber que aquilo ali, a maioria das coisas era dele, a energia que estava por ali era dele, ele estava sentindo a energia passando, mas as coisas que ele estava sentindo era dele, ele vai questionar, por que eu não consigo incorporar? Né? O médium iniciante, primeiramente, ele tem que ser o máximo verdadeiro e sincero possível para que também ele tenha confiança da casa, né? E ele tenha que confiar muito também no dirigente da casa ao qual ele trabalha e nos guias do terreiro, nos quais eles vão estar ali para assessorar sempre que preciso, né? E então precisa ter sempre uma conversa franca nesse desenvolvimento mediúnico consciente, onde o médium tem que ter espaço para falar as suas sensações e medos e que os mesmos sejam explicados e orientados. E aí, esse é um problema importante onde acaba relativizando a incorporação, porque existe um certo tabu onde os dirigentes, os médiuns mais velhos, parece que têm medo de explicar para os médiuns de terreiro que não é tão fácil incorporar e que não é tão simples como parece e que às vezes não é tão fantástico quanto parece. Entende? Às vezes tá faltando entender que a incorporação ela está dentro da simplicidade do processo. Às vezes você não vai sentir que o guia está te levando arrastado para o outro lado. Não é isso que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Muitas das pessoas acabam criando esse panorama fantasioso, onde a incorporação ela é algo muito supernatural, parecendo um filme, né? Que acaba prejudicando mesmo esse médio. Por isso que ele entra nesse processo de ansiedade. Aí relativiza a incorporação, parecendo um processo muito simples. E aí não há conexão no guia, não há entendimento, não há um contato direto com a energia que está permeando aquele trabalho, e aí o médium não consegue incorporar e acaba vendo que realmente a coisa era, o buraco era mais embaixo e ele acaba se frustrando. Então, de novo, a pressa não vai ajudar de maneira nenhuma, tá? Quando o médium descobre isso, toda essa dificuldade, ele acaba se perturbando. E aí ele vai começar a entender. E de novo aquilo que eu falei, aí ele vai começar a entender que muita coisa era dele e não era nada disso. E por isso que eu falo na vergonha alheia, sabe? A gente sabe que está acontecendo alguma coisa ali, só que se no primeiro momento tu chegar para o médium e disser, não, aí não é nada, não é assim, ele pode acabar se frustrando com ele mesmo. Então, tu tem que chegar, explicar para ele como é que funciona o processo, tem que conversar com ele, explicar as dificuldades desse processo e mostrar para ele que ele tem que entender qual é a diferença, qual é a energia dele e qual não é. E aí, então, ele vai entender que possivelmente ele teve um equívoco no sentir aquilo, no que ele acreditava ser realmente a incorporação. E isso evita que ele passe vergonha e também ele seja chamado a atenção mais para frente. Então, conversa é muito importante. E a primeira coisa, tem que ter confiança entre o médium que está desenvolvendo e o dirigente, para que haja uma conversa franca e honesta, para que ele entenda como funciona esse processo de incorporação. Então, a pressa
ela é o grande inimigo dos médiums que estão começando, tá? De novo, o guia não abandona um médium que tem uma missão específica, independente da dificuldade ou do tempo que ele vai demorar para receber. Ele jamais vai abandonar um médium por causa disso. Ele pode largar um médium por questões morais, éticas, atitudes que são incongruentes à questão da nossa religião, sim, mas ele não vai abandonar um médium que está iniciando. Então, não tenha pressa para incorporar.